me ajuda a aprender? Como é que é? Alequinha, alequinha, dourada, que não tinha nunca você semear. Alequinha, alequinha, dourada, que nasceu quando você semeado. Foi meu amor que lhe disse assim que a flor nunca foi alegria. Foi meu amor que lhe disse assim que a flor nunca foi alegria. Que linda, muito obrigada. Tchim, tchim. Tá, não põe na mesa. Vocês viram como a Maria é linda? Fomos nós que fizemos. Café. O café fui eu que fiz hoje. Esse, o da manhã foi você. Não sei. Também não sei, faz tanto tempo. Vocês já Enfim, ouviram falar no isso. referencial curricular brasileiro para a educação infantil? Não, Então, faz já. a claquete. Ah, já. Já. Então eu vou ler uma definição bem curtinha pra gente começar o assunto de hoje. A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Isso aqui eu tirei do referencial curricular. Tá. Vai. Tá. Dá pra discordar de algumas coisas aí. A própria questão da organização. Caneca no microfone. Continua. Puxa o paninho. Continua. Tá. Mas então, dá pra discordar um pouco dessa questão da organização, porque se você vai organizar por categorias, e aí quem define as categorias vai ter todo o aspecto da cultura em eminência. Depois coisas ele do gênero. fala disso. Eu quis pegar a primeira frase. Porque o que eu mais gosto dessa definição é que ela começa assim: a música é a linguagem. Blá, 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 blá. Não, até aí é tranquilo. Legal, então que bom que nós estamos de acordo. Tá. Nós recebemos uma solicitação de uma pessoa muito querida, uma professora incrível, Oi, Tati. uma tia maravilhosa, uma cunhada muito fofa. Peraí, e olha uma pra câmera. Oi, Tati. irmã. Meu óculos tá brisando aqui, não dá pra saber pra onde eu tô olhando. Tá. Enfim, a minha cunhada linda, a irmã dele, pediu pra gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem a partir da música na educação infantil. E isso, Ela falou específico na educação infantil? não sei se ela falou específico na educação infantil, mas eu queria falar especificamente da educação infantil, até por isso que eu fui atrás desse referencial, Tá. porque eu diria que é o mais fundamental. Não, eu não comecei a estudar música quando eu tinha 0 anos e agora eu nunca vou aprender. Não, nada disso. Mas Então, por isso que eu fiz a carinha. eu não vi a carinha, eu tava ocupada fazendo a minha performance. Tá. Então, eu não diria fundamental, porque a palavra fundamental te acarreta algumas outras coisas. Talvez basilar, ou alguma coisa nesse sentido. Pode ser básico? É porque básico carrega um conceito de uma coisa simplista, né? Vai falando que eu vou brincar. Vamos ver o que tem dentro dessa casa hoje. Tá, vai, eu tô terminando meu café, fala aí. Né? Então, o que eu quis trazer pra gente discutir. Quero ver se clipou agora a casinha caindo no chão. Eu quis... A gente se enlouquece, mas a gente se ama, não duvidem nem por um momento. Não cruza os braços, senão você passa pra plateia uma sensação de que você tá fechado. Se você ficar as pernas é a mesma coisa. Não pode cruzar nada. A gente não cabe na câmera, assim. Tá, eu vou voltar no assunto. Tá. Então assim... Você tá com a perna cruzada também. Eu posso. Vai. O que eu quis trazer pra gente conversar hoje, todo mundo junto aqui no estúdio e vocês aí, e a Maria, que não tá aqui, mas a gente gravou ontem com ela, justamente pra falar disso, porque a gente... Alecrim dourado. Porque tudo vira alecrim dourado. Depois a gente vai falar disso. Tá. Eu quis trazer porque existe uma mística muito grande em cima da educação musical, em primeiro lugar, e da educação infantil, em segundo lugar, e aí da educação musical na educação infantil, que daí, como é que eu vou fazer isso?
Como é que eu vou fazer um coral com criança que faz xixi na calça? Né? Assim, é uma preocupação plausível, sim. Eu tinha Como é que você vai fazer o Requiem de apavoro. Mozart, né? Uma Eu hora tava e meia de pensando no música. Glória do você- Vivaldi, um pouquinho mais curto, né? Mas. Imagina. Não, Coral das crianças no Wagner. então, Como é que aí as você crianças pega vão ficar? Mahler, porque Mahler é legal até nisso. O coral das crianças do Mahler tem 5 minutos. Tudo bem, mas... Dentro de uma sinfonia, delas tem que ficar em silêncio, as Pois outras é. 4. Não, tudo bem, vamos voltar. Foca no assunto. Ó, você disposicionou já um pouquinho. Como? Não sei. Força da mente, eu sou boa mesmo. Justamente. É... Então, assim, primeira coisa. Antes da gente fazer, antes da gente criar, a gente imita. A criação e a imitação, elas estão ali próximas. Então, se a gente pensa no recém-nascido, ele olha pra gente porque a gente olha pra ele. Né? Nem sempre ele vai conseguir olhar e tal. Se você leva ali umas 4 semaninhas até ele conseguir fixar o olhar. Focalizar, né? E se ele for autista, isso vai ser mais difícil em alguns casos, né? Alguns aninhos. Dependendo do autista. Ah, olha só. Do ser humano. Exata, muito obrigada, arrasou. Mas basicamente a criança ela tende a imitar. Assim como nós, adultos, jovens, idosos, enfim, quando a gente quer aprender a fazer alguma coisa, a gente vai ver alguém fazendo. É normal, eu quero trocar o chuveiro, eu vou lá no YouTube, assisto alguém trocar um chuveiro e aí eu vou lá tentar trocar meu chuveiro. Então, existem muitas místicas envolvendo a educação, e aí a gente tem que falar da educação como um todo, mas não dá tempo, então a gente vai focar na educação musical, que tem a ver com essa questão de se eu crio, se eu repito, se eu gero repertório, mas que repertório que eu vou fazer, o que essas crianças vão dar conta de fazer, como é que eu vou cantar uma música com palavras se elas não fazem as palavras, daí inventa aquelas coisas assim, né? Esse é até legal, né? Esse aqui. Mas, enfim, assim, né? Pensa uma criança pequena fazer isso aqui, né? Ai, tô devagar. Me ajuda a voltar ao ponto. Sim, música é uma linguagem. Obrigada. E aí, como todas as linguagens conversam entre si, quando você lida com uma linguagem, ela vai facilitando o contato com outras. Então, quando uma criança pequena escuta música e a mamãe ou o papai ou o tio ou a professora tá lá rolando a música e tá fazendo lá, tá movimentando a cabecinha da criança, tá fazendo uma massagem nos membros, tá movimentando os dedinhos do pé. A gente tem várias formas de fazer isso. Obviamente que eu entendo que se a família tá fazendo isso, ou a educadora, tudo isso vai ser muito amoroso, né? Ou educador. Ou educador. É muito raro, mas é possível. Sim. E cada vez mais homens e mulheres parem com essa besteira de coisa de homem, coisa de mulher. Vamos lá. Meninos são azuis, meninas são rosas. Vou comprar umas roupas rosa pra você, pra gente gravar. Tá. Eu tinha uma camisa polo rosa. Tá, você estamos devagando de novo. Ah, tá. Volta, só pra gente focar nisso daí. Então, foca, beleza, amoroso, carinhoso, tal, isso tudo faz parte, isso é necessário pra educação infantil, seja em casa ou na escola. Se você não tem carinho no seu trato com a criança, você não vai ajudar ela a se desenvolver direito. Isso é um fato, tá super documentado, não vou ficar citando fonte, que isso aqui não é artigo acadêmico. Pesquisem. Mas, quando você vai ouvir música com o seu grupo de crianças, seja você uma berçarista, um berçarista, ou mamãe, pai, tio, a tia, o cachorrinho, o papagaio. Tá, só pra não... Desculpa te interromper, mas só pra não ficar chato. Se não souber onde pesquisar, daí a gente ajuda. Sim, claro, estamos aí. Primeiro lugar legal pra pesquisar é o bendito do referencial curricular. Referencial curricular, que nem. Porque ele é muito bem escrito e muito simples compreensão. Ele é bem legal mesmo. Não que ele seja verdadeiro o tempo todo. Não, mas aí vai da sua crítica pessoal. Enfim. E vai da sua realidade, do seu gestor escolar, de como que é a questão de verba no seu município. Não dá pra gente, né, dar conta de tudo aqui em meia hora de conversa. Mas o que eu queria trazer é, quando você vai movimentar a criança, massagear a criança ouvindo música, você pode fazer isso no pulso da música, né? Esse movimento, ou então, ao invés de usar o pulso, você pode partir realmente do que está acontecendo. Eu lembro muito de você pedalando a Maria com
Vivaldi? Acho que era Primavera. Não, não era Vivaldi. Era o outro barroco. Não, era Telemann. Não sei se era Eu não lembro, eu lembro que você tava lá fazendo, né, juntos, violinos, e você na perninha dela, né? E aí quando o movimento ficava mais suave, você conduzia um movimento mais suave. E aí o professor, a professora da educação infantil vai falar pra mim, eu não tenho tempo de escolher, de estudar, de enfim. É complicado, né? É bem complicado. Porque a gente entende que como educadora, a gente precisa estudar. Isso faz parte do dia a dia. Tem que ter 10 minutinhos que você vai sentar no vaso, se for o caso, vai abrir o YouTube e vai procurar. Tem muita música legal. Eu tava pensando no Gustav Holst, que tem os planetas lá. Aquilo é muito legal pra berçário, né? Porque... Hã? Nossa, eu não gosto daquilo. Tá, você não precisa entrar no seu gosto pessoal. Tá. Pensa no que a música traz de riqueza instrumental, de... Toca Debussy, então, melhor. Deve ser tudo igual. Eu tô pensando em coisas que mudam. Como? Tá, depois a gente entra, a Tá. gente faz um dia pra falar de gosto musical. Hoje não vai ser sobre isso. Eu tô querendo dizer de coisas contrastantes. Então, no rosto você tem peças curtas, que cada uma tem uma cara. O Sansan lá, o Carnaval dos Animais. Sansão, tudo bem. O Mussorgsky, quadro de uma exposição. Que a orquestração é do Ravel, né? Você tem que pensar mais no Ravel do que no Mussorgsky. Ok, vamos ouvir Ravel. Ouçam, façam com as crianças o bolero, por exemplo, porque cada vez vai entrar um instrumento diferente e o negócio muda. É a mesma coisa? Não, mas é. Né? Então isso é muito legal. E daí, o que eu queria dizer antes de deixar você falar, desculpa, eu falo muito. Não, tá tranquilo. Mas você me ama. Sim. Ficou bom, ó, tá vendo? Eu falei que ia enquadrar. Fiquei bem no centro. Não, mas tá quente. Tá, desculpa. Tem que fechar a janela, senão o barulho da rua... Ensurdece todo mundo aí. O negócio primeiro ponto, mais importante de todos. A escolha da música é muito importante. E aí, mais do que pensar em o que eu vou ensinar de musical com aquela música, porque se você não estudou música formalmente, educação musical, não tem como você saber o que você precisa trabalhar de musical. Então... Isso é um ponto importante. Isso é muito sério. É que nem eu querer dar aula, sei lá... Geografia? Pode ser, geografia. Sabe, eu tenho dificuldades terríveis em coisas geográficas, assim. Não adianta eu querer fazer isso. Eu não posso contar do guia, né? Do guia? Pode, já. Ele não sabe ler guia, sabe aqueles guia autorrodas? Não. Quatro rodas. Guia 4 rodas. Ele não sabe que se você vira, você tem que ver onde vai, qual página que vai, e o mapa continua e tal. Não, eu entendo em teoria. O problema é a prática. Sim. O negócio é tudo torto. Manda pra um lugar, você tem que ir pro outro. É muito esquisito. E é por isso que você não dá aula de geografia. Acho que esse é o ponto. Acho que essa é o exemplo. Então, assim, na minha pesquisa de TCC, que mais pra frente eu quero levar isso adiante, eu quero falar disso, né? Por que na faculdade de pedagogia estuda-se tão pouca música, se música faz parte de praticamente, sei lá, 70% do tempo da educação infantil. Eu tenho uma teoria. Você quer falar ela? Posso falar? Claro. Então a gente tocou um pouquinho no assunto no último vídeo que a gente falou de dom. Sim, senhor. Então, o complexo, né? Complexo como coisas complexas, coisas que se imbricam, não complexo quanto lugar, né? O complexo do dom, ele infere alguns comportamentos. Inclusive, por exemplo, sei lá, ontem eu estava assistindo um vídeo de um rapaz falando da vida de Beethoven, em que o Beethoven, ele teoricamente, assim, pelo que se tem notícias, tocava mal. Então ele não era um grande instrumentista, ele não era um grande pianista, ele era um grande compositor, isso não há dúvida, né? Por mais que eu não goste de algumas, né? Tá, enfim. Mas, por exemplo, quando o pai dele levou ele para fazer o teste lá pro rei, para conseguir estudar e tal, além de mentir a idade, ele tinha 8 anos, parece, e o pai falou que ele tinha 6, que era a idade do corte Mozart.
Então, a partir de Mozart, todo grande gênio musical tem que fazer música genial a partir dos 6 anos. Tá certo. Então, assim, teve esse corte. Então já não sei se está fazendo sentido. Está fazendo sentido o que eu estou querendo dizer? Vai caminhando. Então, o que vai acontecer hoje em dia? Que a música é um... E aí Schopenhauer com certeza foi um grande propiciador para que isso também acontecesse, porque dentro da filosofia dele, ele eleva a música como o estado de arte de todas as coisas. Porque a música ela é a arte suprema no sentido de que ela é totalmente abstrata. E, por exemplo, você faz um quadro. A Mona Lisa ela é um objeto, ela é um artefato no mundo real. Então ela não está... ela existe no mundo das ideias e existe no mundo real. Sim, você pode dar um peteleco na Mona Lisa. Isso. Você vai preso. E aí, vai dar. no caso da música, por mais que você grave a música em um CD, por mais que você escreva numa partitura, por mais que você Sim. grafe ela de qualquer forma, ela vai continuar sendo totalmente abstrata. E por mais que você reproduza, a partir do momento que você reproduz, ela já está sendo feita de novo. Então ela tem esse processo de reiteração, Pode ser. pode dizer? De criação, né? Que é o que a gente que você comentou, né? Sim. Da questão de criar, repetir, enfim. Que nunca Tem você que ser. vai tocar a mesma coisa duas vezes da mesma forma. Justamente. E aí, isso tudo cria essa conjuntura social, digamos assim, das pessoas acharem que para se fazer música, para se trabalhar com música, para se ter música, ou para se ser músico, você precisa ter umas qualidades, assim, alienígenas. Eu pensei, a fada madrinha vem, taca-lhe uma varada na tua cabeça e voilá. Sim. Agora você pode estudar música. Sim, Essa a é democratização da... só um detalhe, só Sim. desculpa. Assim, Não, eu tenho termina. uma teoria, mas que não é minha, né? De alguém. Eu acho que a própria Fonte Errada fala isso no Tramas e Fios, né? Não lembro. Enfim, tá por aí, em algum lugar. Então, assim, não estou dizendo isso. São coisas que eu li E que que você acabou concorda. fazendo sentido. E que faz todo sentido, né? Se a gente for parar para analisar a vida de grandes músicos e as condições para se fazer música e cultura de um modo geral, então você acaba tendo que concordar em grande parte. Chique. Mas, enfim, isso tudo justificando o porquê que na faculdade de pedagogia, que é a faculdade que te cria, né, condições para que você se torne um professor, uma professora na educação infantil e que vai te trabalhar todas as peculiaridades de cada estágio do desenvolvimento, o que está sendo mais desenvolvido naquele momento, como fortalecer e favorecer isso na criança, como preparar o ambiente, tudo isso, não te faz aprender música de maneira muito legal, é super superficial. E por outro lado, a licenciatura em música, que olha que legal, essa sim vai te formar professor de músico, né, de música, vai te ajudar a conhecer ferramentas e como trabalhar didaticamente em sala de aula, etc. Não te prepara para os anos iniciais da educação, te prepara para ensino fundamental e médio. Então a gente tem um gap aí, né, um momento muito gostosinho de viver e aprender, em que as sinapses estão a 1000 por hora, a plasticidade cerebral é a mais impressionante, especialmente no desenvolvimento de linguagens, porque é o momento em que isso realmente está pegando fogo na cabecinha da criança. E aí você tem a música acontecendo de maneira, assim, presente o tempo todo, geralmente. É o que eu falei, 70%, se você pegar uma escola que trabalha muito pouco com música, você vai ter 50% do tempo cantado. Porque tudo é cantado. A chegada é cantada, a hora do lanchinho é cantada, a hora de lavar a mãozinha é cantada, vai trocar a fralda, tem musiquinha. Então, que bom que isso acontece e que ótimo que aqui nós temos palavra cantada e mais outros tantos grupinhos que trabalham música infantil com carinho, com cuidado, com um refinamento bacana, né? Eu diria até que, assim, que bom que trabalham, não precisa nem ter o carinho, o cuidado e o refinamento, porque na prática, assim, a maior parte dessas músicas infantis são a base do que a gente pode pensar com relação à música folclórica. O fato de trazer de volta, você Sim. diz. Sim, aquela vivência que você teve assustadora da menina de 8, 9 anos, sei lá, que nunca tinha ouvido falar
Se essa rua fosse minha. E eu reagi super mal, né? Daí foi quando eu entendi que eu precisava reagir melhor ao fato de que as crianças não conhecem mais esse tipo de coisa. Né? E que esse tipo de coisa é... A globalização está matando o folclore, né? Talvez. O acesso... Beethoven é folclore tanto quanto Nesta Rua, né? A Nona Sinfonia. Mas não é folclore brasileiro. Enfim, então, daí vai os estudos de etnomusicologia e tal, que vão levar cada pessoa para um caminho diferente, porque o legal das humanas é isso, né? E tá tudo bem. O que nós estamos trabalhando aqui hoje é para talvez clarear um pouco que mais importante do que a forma, os objetivos musicais que você tenha no trabalho de música na educação infantil, é que as músicas escolhidas sejam interessantes do ponto de vista assim, que elas não sejam todas cantadas, que elas não sejam todas violão, voz e bateria, que elas não, sabe, que você ofereça coisas diferentes, né? Exatamente. A gente leu uma vez, viu o vídeo, sei lá, de um menino que o pai botava jazz. Era jazz? Acho que era jazz pro menino ouvir na infância toda. É um menino com ouvido absoluto e tal, e que daí o pai falava que o que desenvolve o cérebro da criança é o jazz e a música clássica até o romântico, uma coisa assim. Depois disso, não. Ou ao contrário, não lembro. Eu sei que o cara fez lá um estudo doméstico e chegou nessas conclusões. E a gente discutindo, eu falei pra ele, mas a Maria adora Tom Jobim. É jazz. Mas tem Brasil ali dentro. Tem. Né? A Maria é uma criança que você começa a cantar Andrelina pra ela dança o coco, ela bate o pezinho e tal, sabe? E cacuriás e tal, porque a gente procurou providenciar isso pra ela. Sim. Claro que ela é privilegiada nesse sentido, meio, né? Ela é privilegiada e ela é sobrecarregada. Porque a gente vive... a gente não sobrecarregada. Não é assim, né? Tipo, ela não ouve, sei lá, o quê? Tipo... Não sei, o que ela não ouve? Ela ouve tudo. Esse dia a gente tava ouvindo o quê? Milton, né? Daí chega no final do disco, ela tá... Não, mas... sobrecarregar. Não é isso. É que eu quero dizer assim, que ter pai e mãe professor não é fácil. Da mesma forma como ter pai e mãe músicos não é fácil, né? Então, são profissões que a gente é muito vidrado nisso e mexe com isso o tempo todo. Eu detesto, aprendi a detestar aquela frase que fala que quando você trabalha com o que você ama, você não vai trabalhar dia nenhum da sua vida. Isso é uma mentira deslavada. Isso só significa que você vai trabalhar todos os dias da sua vida. Inclusive domingo, feriado, férias. Você vai acordar de noite e vai pensar em alguma coisa. E aí você vai correr pra escrever aquilo antes que você perca aquela ideia. Sim. Então... E tá tudo bem, né? Faz parte, é o que a gente escolheu. Né? Não veio nenhuma fada madrinha, bateu na nossa cabeça e falou assim, concedo ele, não vou entrar nesse assunto do grau de música de novo. Assista o outro vídeo. Mas... Não, foi no podcast, a gente não divulgou o podcast. Não? Né? Putz, a gente precisa mexer com isso. Olha só, tá rolando uma super tilt no cérebro aqui pra variar. Então assim, a escolha das músicas é muito importante. E não precisa ser tudo clássico, não precisa ser tudo jazz, não precisa ser tudo Tom Jobim. Muito pelo contrário. E não precisa ser tudo infantil, né? Sim, cuidado com isso. Ontem, você não chegou a assistir, né? Mas, não. Mas a gente conversou a respeito. Tem um educador, Fred Rogers. Tinha, né? Um educador chamado Fred Rogers nos Estados Unidos. E uma das coisas que eu tava vendo anteontem? Ontem. Acho que foi ontem. Não, ontem eu te mandei, eu tinha visto anteontem. Mas falando justamente disso, de que uma das coisas que o próprio Fred Rogers fez foi durante o show, que ele tinha um show de televisão, né? Durante o show ele tocava, ou melhor, ele tinha um pianista à disposição dele para fazer as intervenções musicais, e esse pianista era assim, um dos maiores jazzistas que tinha. Agora eu não lembro o nome do cara, não sei o que, Costa. E que ele conversou com o Fred Rogers falando justamente isso, né? Então, tipo, dá pra se tocar de uma maneira infantil, mas dá pra se tocar de uma maneira interessante, né? Mesmo sendo infantil. Putz,
É como se o infantil não pudesse ser interessante, como se o interessante justamente. não pudesse ser infantil. E aí é interessante que o rapaz no vídeo, ele fala, né? Você vai achatando pra ficar no nível de uma criança. Putz. Então, assim, a criança é o ser mais propício a entender coisas. Então, se você quer botar É o no extremo nível... oposto. Se você quer colocar no nível da criança, você tem que tacar milhões de coisas lá, até você próprio não entender mais, e ela vai continuar entendendo. Então, é justamente o contrário, É né? perfeito. E isso é uma coisa que se aplica em... Tá, não batuque, vai aparecer lá. Desculpa. Isso é uma coisa que se aplica em tudo, né? Eu detesto quando fala assim, é uma fala infantilizada, uma coisa assim, pra dizer que aquilo é menor, que o infantil é inferior e tal. Muito pelo contrário. Muito cuidado com isso. Esse mundo nosso adultocêntrico, tão podre em tantos sentidos, perde muito quando não leva em consideração a extrema capacidade de aprendizagem das crianças. As crianças aprendem o tempo todo. Literalmente. Todo mundo que está em sala de aula sabe que você tá lá, por exemplo, no caso da música, né? Você tá lá, você faz a musiquinha, você tá ensaiando, tem uma dança, tem um esquema legal, vai ter uma apresentação, beleza. Tem uma criança que tá fazendo nada, tá lá no canto, assim, só olhando. Aí tem dois tipos de professor, né? Tem aquele que vai ficar, fulaninho, vem cá, sei o que e tal. Eu já não era essa professora, eu deixava a criança, ia lá, distraía o resto, ia lá. Fulaninho, tá tudo bem? Tá tudo bem. Você quer participar? Não quero. Então tá, quando você quiser, saiba que você é bem-vindo. Boa, eu voltava lá. Daí chegava 3 dias antes da apresentação, a criança entrava na roda e cantava tudo. Tudo aquilo que ela não ensaiou, tudo aquilo que ela não fez. Porque cada um aprende de um jeito. Então, assim, a gente fala que a gente não vai falar de parâmetros gerais da educação, mas a gente volta neles o tempo todo, porque eles são muito importantes. Não dá pra você ter um jeito só de ensinar, um jeito só de esperar que os outros aprendam. Cada um aprende de um jeito. Mas as crianças são esponjinhas de conhecimento. A habilidade que elas têm de captar é incrível. Então, às vezes, você vai colocar lá um Liget que você não entende nada. Você nem sabe o que está acontecendo. E a criança vai brisar ali e vai aprender um monte de coisa. Então, falando de linguagem, talvez, voltando para o desenvolvimento das muitas linguagens, só para a gente encerrar, porque já está dando meia hora. Sim, eu não... Nesse cronômetro. Aqui já tá tudo bem. Movimento, né? A criança se expressa primeiro pelo movimento. Então, tipo, me dá, durante muito tempo vai ser isso aqui, ela vai apontar. É que se eu apontar pra cá fica grosseiro, né? Mas tipo... Já foi. Me dá, né? Eu não vou falar me dá, porque eu não consigo falar isso ainda, porque falar é difícil pra burro. Mas o gestual é mais fácil, então me dá, eu vou apontar. Né? Então, o desenvolvimento dos gestuais, ele tem relação com o desenvolvimento da intenção de gerar o gesto, mas também com a habilidade motora de fazer o gesto. Uma criança que dança, e sim, um bebezinho de sei lá, 30 dias que foi estimulado e tudo, ele vai se mexer durante a música e fora da música e tudo, mas a gente pode considerar que a música favorece o movimento, principalmente se a gente dançar junto. Sim. Se você dá um chocalho pra ele vai chacoalhar. Principalmente se você chacoalhar junto. A Maria tem um pulso rítmico absurdo. Bem melhor que o meu. É verdade. Não é puxação de saco. Não. Mas, então, complementando, né? Então, de fato, assim, você tem a música dentro desses argumentos de processos linguísticos, então ela entra como linguagem, tanto que sabidamente ela é uma linguagem universal, né? Tem várias histórias de gente que não falava o mesmo idioma, sentou e tocou junto. E aí tem a questão da partitura, que é uma forma de universalizar a linguagem musical em si. Então tem várias, enfim, as cifras, tem outras formas de grafia, né? Mas... E tem um outro aspecto importante também, que é a questão da produção sonora mesmo. Então, da fala, questão dos sons que a gente reproduz falando com os sons que a gente reproduz enquanto música. Então, também existe essa relação. Então, assim, existe essa nem é uma relação, é uma associação mesmo, né? Sim. Elas não só se relacionam, elas se associam porque elas acontecem concomitantes. Então, você tem estudos que já provaram cientificamente, né,
de que a forma como o idioma age nas pessoas interfere na forma como elas fazem música. Isso é incrível. Esse Sim. estudo é muito legal. E por isso que assim, acaba sendo muito importante ter esse contato com vários tipos de músicas diferentes. Senão a gente vai ficar sempre ouvindo e falando as mesmas coisas, né? Da mesma forma. Justamente. Eu falo por mim. Por muito tempo eu não entendia. O meu idioma principal e único era português. Depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a me atentar para outras coisas. Tinha um pouquinho do espanhol sempre por conta, né, gaúchos Sim. e tal, tem toda essa tradição hispânica, né? Então, mas nunca levei a sério também, né? Então, hoje em dia, que eu comecei a abrir a cabeça para o desenvolvimento de outras linguagens, acaba sendo até pedante em alguns momentos, porque tem coisa que eu não consigo pensar em português, por exemplo. Você vai pegar em inglês e faz muito mais sentido, você vai pegar em espanhol, faz muito mais sentido. Então, e quanto mais idiomas você vai desenvolvendo, mais fácil vai ficando adquirir o próximo. Justamente. E principalmente na questão de aspectos culturais, né? Quanto mais idiomas você conhece, mais acesso a culturas diferentes você tem, então um ser humano melhor você se torna. Profundo isso. Não sei se eu concordo com essa parte do ser humano melhor, porque isso é muito profundo. Você pode pegar todo esse conhecimento e usar ele para matar todo mundo, então isso não vai fazer Cultura é um fator humano, se você está levando em conta de que se você conhecer várias culturas, você ter mais aspectos, mais fatores humanos. Isso é muito mais amplo do que parece. Eu não acho que seja o foco. Mas a gente precisa de alguém, de um diretor, para segurar a gente quando a gente foge do assunto. Aberta a vaga. Candidatos. Né? A pauta a gente tem, a gente se organizou e tudo, mas é que a gente empolga. Voltando, só o que ele falou que eu acho muito legal dos diferentes idiomas, isso também vale para a escolha da música infantil olha eu de novo aqui, da música que você vai trabalhar com seu público infantil. Não precisa ser tudo em português e não deve ser tudo música brasileira, ao mesmo tempo que não deve ser tudo música da Alanis Morissette. Não tem problema ter uma música dela. Mas o que eu tô querendo dizer veio na minha cabeça aqui, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Alanis é tão não sei porquê. Mas o negócio se você trabalhar músicas de diferentes lugares, cuidado com isso, porque às vezes muda o idioma. Por exemplo, Shakira. A Shakira canta em inglês e canta em espanhol e canta em árabe. Né? Mas quem é a Shakira? Qual que é a cultura que ela traz? E qual que é a cultura que ela carrega pra música dela? O que ela descobriu que vende bem? O que ela quer fazer? Exatamente. Aí tem um aspecto comercial importante. Exatamente, que determinou a forma como ela conduziu a carreira dela a partir do momento que ela engrenou ali e falou, opa, peraí, isso aqui tá dando certo, eu vou fazer isso. Né? Se você vai comparar a carreira dela em momentos diferentes, você vai sacar que mudou muita coisa, desde a instrumentação, além, enfim, de uma série de outras características. Então, por isso que é tão importante que a escolha do repertório que você vai colocar para suas crianças escutarem, dançarem, curtirem, e deixe que elas dancem, ouçam e curtam. Cuidado com isso, não atrapalhe o desenvolvimento das crianças. Evite conduzir coreografias, deixe que elas desenvolvam o que elas querem transmitir com o corpinho delas. Isso é muito importante. Porque, assim, é importante também treinar a questão desse condicionamento físico. Também, sim, mas isso vai acontecendo. Isso vai acontecendo. Não, é só para não dizer assim, não, tipo, deixa tudo livre que vai dar certo. Não é assim. Não, também. Gente, uma vez que você resolve fazer trabalhar com uma educação que vai promover a autonomia, não vai dar tudo certo o tempo todo e vai ser muito mais difícil do que se você encaixotar. Mas se você está disposto... Lógico, a questão não é tolher a liberdade e o desenvolvimento. Mas é que tem algumas coisas que, por exemplo, sei lá, vai apresentar. Você tem que subir no palco. Você não pode deixar a criança dançando fora do palco. Por que não? Assim, as convenções e as regras. As convenções e as regras são convenções e regras. Sim, elas existem pra gente seguir. Mais ou menos. Não, mais ou menos não. Tem umas que são bem idiotas que a gente pode descartar. Mas tem coisas que são importantes a gente conseguir manter uma espécie de tradição. O que é importante é combinar. Sim, é isso que eu estou dizendo. Se você tem uma criança que não está se sentindo confortável para dançar no palco, mas ela quer dançar no corredor e está seguro, não tem risco para essa criança dançar no corredor, qual é o problema? Mas e o coletivo, o grupo? Ela vai fazer parte do grupo do jeito que ela conseguir. Aí a gente entra em educação inclusiva. Mas não sei, é que é complicado.
eu tô inserindo aquela criança, ela quer participar. Que você tem, assim, um aspecto coral mais imanente, né? Por exemplo, no violão não tem como. Como é que você vai deixar a criança fora do palco com o violão? Você afinou os violões. Você deixou no ambiente controlado. Como é que você vai deixar ela ir tocar no corredor, que muda a temperatura, tira a luz, tira tudo? Se você assumir que a criança vai tocar naquele lugar desde o começo, você pode deixar o violão dela ali desde o começo. Você nunca fez uma apresentação de violão no guri, né? Tá, mas agora você falou do guri. Não, eu enquanto educador no guri não tinha como. Você põe um microfone lá, como é que vai captar a criança? Mas a criança que tá cantando na plateia vai entender, tá tocando na plateia vai entender que não vai rolar microfonação. Isso faz parte da decisão da criança. Flash mob mais sua nebuloso, vida. né? Mais nebuloso. Eu acho que vai render mais pano pra manga do que precisa. Nós estamos falando de educação infantil, que é uma área do conhecimento que engloba variação. A gente não está falando de uma escola de música. Não, tá. Mas é que existem algumas coisas, alguns aspectos, por exemplo, dentro da educação musical, que você tem coisas, digamos que, por mais que eu não goste dessa palavra, mas você tem coisas obrigatórias dentro de uma prática musical. Então você não consegue tocar violão sem violão. Bom, eu consigo agora, né? Enfim. Mas assim, você não vai tocar me contradizendo, né? Mas assim, não tem como você aprender a tocar tambor sem tocar tambor. Você precisa ter o contato com o tambor. Tá, eu realmente acho que a gente saiu totalmente do rumo da conversa. Não exatamente, porque isso entra nos aspectos de educação, né? Do que espera-se dentro de um aprendizado. Eu vou traçar um paralelo que eu acho que vai fazer sentido para mim e você disse se tá correto. Para eu cantar corretamente, com respeito ao meu corpo, existem tensões necessárias e existem tensões desnecessárias. Algumas dessas tensões desnecessárias atrapalham o meu processo e outras não. Tudo bem. Eu posso escolher usar algumas tensões desnecessárias como decorativas na minha performance ou não. Mas as tensões necessárias precisam acontecer porque senão eu vou desafinar, perder potência, perder articulação Tudo e bem, etc. É isso? É isso. Tá bom. Esse o ponto. É que nem falar assim, sei lá, errar prosódia. Sabe, cantar música com prosódia errada. Mas tá cheio de gente que ganha dinheiro com isso. Mas eu sofro. É indústria. Você sofre. A gente tá falando sobre educação, não sobre indústria. Enfim. Varia repertório. Varia a origem do repertório. Então, se você vai ouvir música em grego, ouça música grega. Se você vai ouvir música em espanhol, você pode especificar. Música colombiana, música mexicana, música espanhola da região da Andalucia, música espanhola da região... Sabe, aí você vai ter que estudar, né? E traga isso contextualizando, dependendo da idade das suas crianças. Então, assim, tem uma coisa que entra nesse do necessário e do desnecessário, decidir quais contextualizações vão fazer sentido naquele momento. Pode ser que naquele momento, tudo que a criança precisa é uma imagem de alguma pessoa daquela cultura fazendo a sua arte. E essa imagem vai ser suficiente para a criança ter material para trabalhar e associar durante muito tempo. Mais para frente, conforme a criança for crescendo, aí você pode trazer um globo, né? Pode mostrar onde é que estão, né? Enfim, e fazer uma série de desenvolvimentos a partir disso. Mas num primeiro momento, a coisa mais importante é escolher coisas para se ouvir que vão estimular a escuta. Porque o que mais acontece conforme a gente vai crescendo e ouvindo sempre a mesma coisa é uma dessensibilização da escuta. A gente escuta e aquilo que fugir do que é café com pão, eu não gosto. Eca. Assim, escuta, mas não ouve, né? Então, acho que talvez pra gente tentar encerrar. Música é uma linguagem. Igual começamos. Música é uma linguagem e ouvir... interfere diretamente no desenvolvimento das pessoas, sempre. Não tem o que falar. E pode interferir positivamente. Sim, normalmente é positivamente. É que daí o positivo e o negativo varia de acordo. Aí a gente vai entrar. Ficou enorme, desculpem. Ficou muito grande.
É porque o assunto é enorme, né? Então, sei lá, a bibliografia básica, talvez. Schaeffer, Fonte errada. falando sobre isso, a própria Fonte Errada. Não, É que Schaeffer eu acho que é mais abrangente, é muito legal. mas é legal porque ele trabalha dentro desses aspectos, né? Sim. Essas coisas mais enquanto Mas se você linguagem. trabalha com educação infantil, começa lendo o referencial curricular. Lê ele primeiro. O volume 3 tem toda uma seção dedicada para música. Mas se você ler volume 1 e volume 2, você vai ver que a música aparece também o tempo todo. É aquilo que eu tava falando antes. Sim, que música tá em tudo. É isso.